Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa 8ª aula do projeto de extensão Língua Portuguesa Descomplicada. E hoje nós vamos conversar sobre um conteúdo da língua portuguesa que ele é bem claro e objetivo, que é o uso dos porquês. A nossa língua, ela tem 4 tipos de porquês e hoje nós vamos conversar sobre cada um deles. Vamos lá? Primeiro tipo de porquê, que é o porquê separado. Esse porquê é o que nós usamos no início da frase e é o porquê que nós costumamos dizer o porquê da pergunta. Então, quando nós vamos fazer uma pergunta, nós utilizamos este porquê aqui, o separado, tá? Sem acento e separado é o porquê da pergunta. Ele vai sempre no início da frase como um pronome relativo, porque ele assume o mesmo sentido do termo, da expressão pelo qual. Então, ele tem esse mesmo sentido dessa expressão, pelo qual, tá? Ou por qual. Então, por qual motivo você não veio ontem, tá? Que é o nosso exemplo aqui. Porque separado, sem acento, no início da pergunta, no início da frase, porque você não veio ontem. Então, quando nós formos fazer uma pergunta, nós utilizamos o porquê separado e sem acento. Vamos para o próximo tipo de porquê. Segundo tipo de porquê, que é o porquê junto, sem acento, que ele é utilizado na resposta. Então, quando nós vamos responder, nós respondemos com o porquê junto, sem acento. Ele pode ser substituído também na frase por pois ou para que. Então, a gente consegue fazer essa substituição na frase. Vamos ver o exemplo. Não fui trabalhar ontem porque fiquei doente. Porque junto, sem acento. Nós poderíamos substituir por pois também. Então, não fui trabalhar ontem, pois fiquei doente. Ok? Então, o porquê junto, sem acento, é o porquê que nós utilizamos na resposta, tá? E o uso de porquê a gente vai utilizar na escrita, né? Então a gente está vendo os sentidos e quais são as escritas corretas que nós utilizamos. Vamos para o próximo tipo de porquê. Eu espero. Próximo tipo de porquê, o porquê separado com acento. Esse porquê ele é utilizado no final da frase e ele é utilizado de maneira isolada, que nós chamamos, porque ele é usado após a vírgula ou após alguma pontuação. Então, ele sempre vai ser usado sozinho, isoladamente, e sempre vai estar no final da frase. Então, um exemplo. A janta não está pronta por quê? Então, porque separado com acento de maneira isolada, porque ele vem após a vírgula, tá? E ele tem essa característica de estar sempre no final da frase. Nós não utilizamos ele no início ou em outra posição na oração, na frase, enfim, ele vai estar sempre no final. Então, porque separado com acento é utilizado no final das frases de maneira isolada, sempre após uma pontuação ou geralmente depois da vírgula, tá? Então vamos para o próximo e último tipo de porquê.
quarto e último tipo de porquê da língua portuguesa, que é o porquê junto com acento. E esse porquê, ele tem o mesmo valor de um substantivo na frase, porque ele significa o motivo ou a causa do acontecimento. Então eu vou explicar, vamos ver o exemplo para a gente entender melhor. Não foi explicado o porquê da briga de ontem. Então, porquê junto com o acento, e reparem que antes do porquê vem um artigo, o, que também nós usamos antes de um substantivo. Então, por isso que ele tem esse mesmo valor de substantivo, porque nós poderíamos substituir aqui nessa frase por não foi explicado o motivo da briga ontem, ou a causa da briga ontem. Ele significa a mesma coisa, ele quer dizer a mesma coisa. Então, nós podemos utilizar o porquê no lugar de o motivo ou a causa, enfim, eles têm o mesmo significado.